Bom dia, alunos do terceiro ano. Nós vamos falar, nessa aula de hoje sobre globalização. Esse conteúdo está de acordo com a nova grade curricular proposta pela coordenação para vocês. Talvez a gente até falar sobre isso esse ano, mas nós vamos estar retomando esse assunto novamente. A globalização seria um grande fenômeno, que surge aí juntamente com a primeira fase do capitalismo, no século XV, durante o mercantilismo, e ela se caracteriza por gerar uma grande integração em todas as esferas da vida em sociedade. Uma grande integração econômica, cultural, social, ambiental, política, e nós vamos discutir sobre esse processo nessa aula de hoje. Bom, como eu já estava dizendo para vocês, a globalização também ela pode ser chamada de mundialização econômica. É um fenômeno que atinge todo mundo. Pode ser em menor ou maior proporção, mas de uma forma em geral, a globalização está presente em todos os países. Ela também pode ser descrita como uma grande difusão de ideias e valores. Na verdade, é como se fosse uma massificação, de valores, de ideias, de gostos, e nós, quando a gente fala principalmente sobre a questão cultural, a gente vê que a globalização ela é responsável por difundir gostos, na maioria das pessoas, do Japão até os Estados Unidos, ou seja, de um lado a outro do mundo, as pessoas acabam conhecendo as mesmas marcas, consumindo os mesmos produtos, bebendo os mesmos refrigerantes, por aí vai. Alguns falam em aldeia global, pois parece que o planeta está ficando menor e todos se conhecem. Assim, assistem a programas semelhantes na TV, ficam sabendo do mesmo dia o que ocorre no mundo inteiro, bebem o mesmo refrigerante e usam o mesmo jeans. É o que eu acabei de falar para vocês. É como se o mundo todo tivesse uma diversificação ou tivesse uma massificação de um gosto ou de uma marca. Acontece que para ter acesso a isso, a pessoa tem que ter dinheiro. Aí, digamos aí que está a chave do processo. A globalização, ela gera essa massificação, só que ela não possibilita a todos terem acesso a esses produtos. Bom, a globalização ela possui diversas dimensões. Nós temos aí dimensão econômica, política, jurídica, cultural, religiosa, demográfica e social. Vou tentar explicar para vocês, bem rapidinho, como que a globalização atua na economia. Na economia, a gente pode dar o exemplo dos blocos econômicos. Praticamente hoje, todos os países, ou eles fazem parte de pelo menos um bloco econômico. Não tem como fazer transações comerciais sem participar de um bloco econômico. E por que os países tendem a querer participar de um bloco econômico? Porque diminui os impostos e assim facilita as trocas comerciais. Politicamente, nós temos organizações mundiais que atuam em todo o mundo e que são respeitadas por todos os países. Tem muitas organizações que ela tem tanto poder que às vezes ela ela está acima da soberania dos países. Por exemplo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, é uma entidade que tem representantes, de todos os países e que o que é deliberado lá tem que ser respeitado por todos. E para que isso seja respeitado por todos, tem um conjunto de leis, criado para isso. Então aí nós temos a globalização do ponto de vista jurídico. Culturalmente falando, é a diversificação, do cinema americano, a diversificação de por exemplo, de algumas marcas, ou seja, existem marcas que são conhecidas no mundo todo, todo mundo, por exemplo, conhece a Coca-Cola. Então isso mostra que é uma diversificação cultural. O cinema americano é o cinema mais visto no mundo, Então, e esse cinema americano, ele mostra muito o modo de vida dos americanos, certo? Nós temos uma diversificação também, uma dimensão religiosa, ou seja, o aumento do islamismo, no mundo todo,
Isso também é uma dimensão do processo de globalização. Demograficamente falando, a gente fala sobre a questão das migrações, né? E socialmente falando, a geração de uma sociedade que consome as mesmas coisas, né? Por isso, dimensões do processo de globalização. Aqui eu coloquei para vocês as fases da globalização, né? Quando começou, né, a globalização durante o período do mercantilismo. A segunda fase da globalização corresponde também à segunda etapa do processo do capitalismo ou da Revolução Industrial. E a terceira etapa seria a partir da década de 80, quando esse processo, esse fenômeno, né, ele se tornou conhecido no mundo todo, principalmente com o aditivo, né, da internet. Ou seja, a globalização, ela faz com que haja trocas de mercadorias, trocas de informação, possibilita um intercâmbio entre as pessoas, possibilita também a questão do capitalismo flexível, ou seja, você coloca um dinheiro no banco para uma pessoa do outro lado do mundo, ela tem acesso e por aí vai. Quais são os atores da globalização? Temos vários atores, pessoas, organizações internacionais, blocos econômicos, os países que estão representados aí por estados, as cidades importantes, porque nós temos várias cidades importantes para a globalização, né? E ONGs e por aí vai. Esses são os principais atores da globalização. Quais são as consequências da globalização? A globalização, ela gera uma maior concentração de renda e isso é um fator muito negativo. Ou seja, as pessoas que são ricas, elas tendem a ficar mais ricas com o aditivo da globalização e as pessoas que são pobres tendem a ficar mais pobres, certo? Outra consequência é a formação de blocos econômicos, né? Blocos econômicos, a intensificação de conflitos, um processo também bem discutido desse processo, dessa questão da globalização, seria as questões ambientais. Por quê? Porque a Revolução Industrial, ela trouxe também consequências maléficas para a sociedade, principalmente a questão do aquecimento global, do aumento de temperatura provocado pelo CO2 que sai das fábricas, dos carros. E isso é uma consequência que não vai atingir somente o país, ela atinge o mundo todo. Aí eu coloquei para vocês aqui algo bem simples, né? As vantagens e as desvantagens da globalização. Né? A vantagem seria o aumento do comércio mundial, facilidade e rapidez de informação, formação de blocos econômicos, presenças de multinacionais. E a desvantagem é a concentração de riqueza, desvalorização da cultura nacional, intensificação dos conflitos, diferenças acentuadas de desenvolvimento entre os países, pobreza e muitas outras coisas. Tá bom? Então aguardo vocês até a próxima aula.